Oi, oi, tudo bem? Você já desejou ter mais força de vontade? Já ficou assim rezando e querendo, dizendo pra você mesmo que você devia ter força de vontade? Ou ficou se sentindo mal por sentir que você não tem força de vontade? Ou pior ainda, ficou achando que a sua força de vontade estava no futuro, em algum momento do futuro. Então, eu não tenho força de vontade hoje, mas na segunda-feira eu vou começar a fazer diferente. No ano novo eu vou começar a fazer diferente. Depois do meu aniversário, depois que eu casar, depois que eu me formar, depois que os filhos crescerem, aí eu vou ter mais força de vontade. Essa história de acreditar que a força de vontade ela não existe no agora, ela existe no futuro, é uma forma também, na verdade, da gente até se consolar. Já que eu não tenho força de vontade agora, acreditar que eu vou ter força de vontade no futuro me faz eu me sentir melhor. Então eu digo esse tipo de coisa pra mim mesma. Por muitos anos eu fiquei falando assim, que essa história de tenha força de vontade, coma menos, se exercite mais, é muito simplista. As pessoas falam isso, mas ninguém sabe exatamente como. Ou elas sabem como, mas elas não conseguem seguir, elas não conseguem comer menos, elas não conseguem se exercitar mais, elas não conseguem ter força de vontade. E essa história de ter força de vontade, que eu combati por tantos anos, foi essa fala simples mesmo, essa fala assim de tenha força de vontade. Do mesmo jeito que você fala pra alguém, você tem que voar. A pessoa não sabe voar, ela não entende voar, sequer talvez ela possa voar. Mas aí você dá uma ordem como se ela tivesse que fazer aquilo e fosse simples. Mas ninguém, como eu acabei de falar, ninguém te ensina o que é força de vontade, como ter força de vontade, qual a diferença entre as pessoas que têm força de vontade e as que não têm força de vontade. Então foi por passar muito tempo ouvindo as minhas alunas dizendo isso, eu não tenho força de vontade, eu queria ter mais força de vontade, se sentindo mal por isso, que eu resolvi gravar essa aula com algumas reflexões básicas, assim, do que é força de vontade, como a gente faz para ter força de vontade. Então hoje a gente vai falar dos quatro erros que você comete que estão acabando com a sua força de vontade ou te distanciando de um lugar em você em que você gera e que você tem vontade de fazer as coisas por você, não por obrigação, não porque você tem que fazer, não porque alguém te mandou fazer, mas porque você faz de uma forma natural, porque você entendeu o que é o melhor para você, porque você tá com vontade de se cuidar, porque você faz por você. Não pelo outro, não por obrigação, não porque tem que, não porque te falaram para fazer, mas porque você reconhece o que é bom para você e você começa a cultivar hábitos para fazer isso por você mesma. E aqui a gente está falando de força de vontade para parar de fumar, para começar a correr, para acordar mais cedo, para conquistar seus objetivos, para emagrecer. Eu falo para mulheres que têm uma relação difícil com o corpo e com a alimentação. Mulheres que passaram anos fazendo dieta, que ficaram muito tempo no efeito sanfona, que já tentaram de tudo para emagrecer e não conseguem. Esse é o tipo de mulheres que eu gosto e que eu ajudo no meu trabalho, no meu dia a dia. Então, talvez, quando eu falar de força de vontade, eu fale um pouco mais direcionado à alimentação e ao corpo, mas você pode atribuir o que a gente vai ouvir aqui para qualquer área da sua vida. O que você vai aprender nessa aula? Você vai entender o que é força de vontade, não essa abstração assim do tipo, tenha força de vontade, mas na prática o que é, como funciona. Você vai ver como ter mais e você vai ver a diferença entre as pessoas que têm e aquelas que não têm. Então, a gente vai esmiuçar esse assunto e tentar trazer mais clareza, ao invés de simplesmente essa ordem que eu já falei aqui desde o começo. Eu vou te dar 3 razões para você assistir até o final dessa aula. A primeira é que você vai finalmente entender o que é e vai parar de ficar desejando ter algo que você não sabe o que é, não sabe como ter, não sabe o que fazer para ter. Então, você vai finalmente entender. A segunda, você vai se perguntar por que ninguém nunca te contou isso antes. Como eu passei muito tempo sendo irônica com essa história de força de vontade, eu fiquei até em dúvida de começar a falar sobre isso, porque me pareceu um pouco contraditório. Só que o que eu tô trazendo para você hoje foi o que eu descobri e eu falei, muitas pessoas não sabem disso. Eu até fiz uma enquete com a minha mãe, com meu irmão, com as minhas amigas, com algumas alunas. Você sabia que a força de vontade funciona assim? As pessoas, nossa, eu não sabia. Então, foi de perceber que as pessoas não sabiam que eu falei, eu preciso começar a dividir isso. E depois de assistir essa aula, você vai ter mais vontade de se cuidar. Como eu falei antes, a gente não pode achar que a força de vontade ela é uma obrigação. Ela tem que ser, para que seja sustentável, ela tem que ser natural. Ela tem que partir de você de uma forma orgânica, natural mesmo, e não forçada. Então, depois de ouvir algumas coisas aqui, você vai começar a ficar com essa vontade natural de se cuidar também. Antes da gente continuar,
a gente tem que traçar alguns paralelos aqui para você começar a entender o meu ponto final. A primeira, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Todas as pessoas têm as mesmas 24 horas no dia. Aí, por que algumas conseguem fazer mais coisa, ter mais produtividade, ter mais sucesso profissional, cuidar mais da saúde, ser mães melhores? Por que algumas pessoas conseguem mais e outras não conseguem ou têm tanta dificuldade? Então, quando a gente coloca esse ponto de que todo mundo tem 24 horas e também de que todo mundo tem a mesma possibilidade de alcançar resultados melhores. É claro que tem muita coisa nisso, que é o histórico, que é a inteligência emocional, que é o passado, que é a criação, que é estudo, muitas coisas assim. Mas eu tô falando da possibilidade de se organizar para conseguir mais sucesso em qualquer área da vida. Quando eu falo da possibilidade de se organizar, é isso, de entender como ter força de vontade para se organizar, para ter mais sucesso e mais resultado na vida. Uma coisa assim, eu percebo às vezes as pessoas achando quase como se força de vontade fosse uma coisa genética. Ah, eu não tenho. Ah, minha mãe não tem. Ah, alguma coisa assim, como se as pessoas se conformassem em não ter. Então, você tá aqui comigo e eu peço para você ficar até o final dessa aula, para você entender que força de vontade é contagioso e é possível para todas as pessoas, sem exceção. Mas não é um pensamento, assim, do tipo, eu quero ter força de vontade, então. Existe um método, existe uma forma de ter isso, é disso que a gente vai falar nessa aula. E, principalmente, a gente precisa treinar do jeito certo. A gente precisa saber o jeito certo de ter força de vontade. Hoje, então, a gente vai falar dos 4 erros que talvez você venha cometendo, que estão te impedindo de ter força de vontade, ou estão minando ou diminuindo a sua força de vontade. E só de você conhecer esses erros, você já vai começar a agir de formas diferentes no seu dia a dia, para, assim, claro, começar a ter resultado diferente. Então, vamos lá. Quero que você comece a anotar. Pega um papelzinho, pega uma caneta, qualquer coisa, dá um pause aqui, pega o seu celular para anotar, fecha todas as abas do seu computador, desliga o celular por um tempo, pega uma garrafinha d'água para você prestar atenção em tudo que eu estou falando, para que você consiga entender, a gente consiga se conectar e você também comece a ter resultados assim que terminar de ver essa aula. Por que eu resolvi gravar essa aula? Eu já te falei, mas eu já vivi muito essa sensação de eu não tenho força de vontade e já ajudei muitas mulheres a mostrar para elas que elas não têm um problema de força de vontade, que elas também têm. É isso que eu quero dizer, que elas também têm. Até o final dessa aula e com o que eu estou propondo aqui, eu quero que toda mulher entenda que elas têm, sim, força de vontade. Todo mundo tem. O problema é que a gente tem uma dificuldade de direcionar e uma dificuldade de gerar mais força de vontade. Porque a força de vontade, ela é um músculo. É uma coisa que você vai treinando, você vai ficando melhor nisso. Não é algo que cai do céu. Então, dos 4 erros que você está cometendo e que te fazem acreditar que você não tem força de vontade ou diminui a sua força de vontade, o primeiro erro é achar que a força de vontade é um dom, que é uma inspiração divina, que é uma iluminação. Que a força de vontade é uma coisa assim que vai vir e você de repente vai ter. Então, quantas promessas você já fez de que você ia começar a comer diferente na segunda-feira, ia começar a fazer atividade física não sei quando, ia parar de fumar, ia começar a correr, ia cuidar mais da sua saúde? Quantas vezes você prometeu sem entender o que você ia fazer para chegar lá? Como você ia ter força de vontade? Como que você ia começar a comer diferente? Como que você ia se motivar para fazer atividade física? Que estratégia você ia usar para parar de fumar? O que você ia fazer para começar a acordar mais cedo? Então, a pessoa define um objetivo, ela sabe que ela vai precisar de certo esforço para fazer isso, ela vai precisar fazer algo para conseguir atingir aquilo, porque se ela quer começar a fazer alguma coisa, isso implica que ela não faz ainda. Então, se eu quero começar a correr, isso quer dizer que eu não corro ainda. Se eu quero começar a comer diferente, quer dizer que eu não como do jeito que eu gostaria ainda. Então, se eu ainda estou nesse padrão antigo, algum motivo tem. E aí a gente simplesmente decide, então agora eu quero começar a correr, agora eu quero comer diferente, decide sem pensar como. E acha, igual eu falei, que a força de vontade é um dom, é uma iluminação, é um pensamento, assim, que vai vir e que vai te empurrar. Quase igual você tá no mar, assim, a onda te empurra, aquilo vem e é. Então o primeiro erro que você pode estar cometendo é ficar achando que a força de vontade vai vir, assim, do nada. E não é bem assim. Vamos falar do segundo erro, que é achar que a força de vontade ela tá fora de você. Então a força de vontade vai vir de alguma coisa que vai acontecer aqui fora.
Então, eu vou procurar motivação em outros lugares, eu vou esperar alguma coisa mudar, eu vou esperar o dia mudar, o tempo passar, parar de chover, os filhos crescerem, viajar, estar numa casa melhor, ganhar mais dinheiro, ficar atribuindo a força de vontade a alguma coisa que está acontecendo aqui no mundo, aqui fora. E enquanto você fica achando, igual lá no primeiro erro, que a força de vontade é um dom que vai aparecer, que ter força de vontade é só querer, não é só querer. O segundo, ficar achando que a força de vontade está aqui fora e que você vai encontrar uma hora. Porque é essa a impressão que eu tenho algumas vezes, que as pessoas estão achando que a força de vontade vai aparecer. Ela fala, opa, achei, pronto. Igual um lugar como se você fosse comprar. Então eu comprei a força de vontade, agora eu tenho. E o que está acontecendo na sua vida, na vida de quem está assistindo, na vida de quem acha que não tem força de vontade, enquanto ela está esperando encontrar a força de vontade. Enquanto ela está esperando achar em algum lugar onde está. E aqui, eu até devia ter feito isso já mais no começo da aula, mas o que para mim é força de vontade, eu estou usando aqui nesse sentido. A força de vontade é a nossa habilidade de direcionar os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações para o que a gente quer. Então, se eu estou achando que a força de vontade está aqui fora, o que eu espero que vai acontecer aqui no mundo para gerar em mim esse desejo de essa habilidade de direcionar a minha atenção, os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas ações para o que eu quero. Então, o segundo erro que você pode estar cometendo é achar que a força de vontade está aqui fora. Primeiro erro, achar que a força de vontade é um dom para poucos, ou uma inspiração, uma iluminação, um raio que vai cair na sua cabeça e que vai te dar força de vontade. Sinto muito dizer isso, mas isso não vai acontecer. O segundo erro é achar que a força de vontade está fora de você, que uma hora você vai encontrar, ou que você vai comprar, ou que alguém vai te dar, e isso também não é verdade. O terceiro erro é justamente isso, achar que você vai comprar em algum lugar, ou que alguém vai te dar. Muitas vezes a gente terceiriza a nossa responsabilidade no cuidado. A gente terceiriza, eu terceirizo, a minha responsabilidade em me cuidar, em saber o que é melhor para mim, em buscar o que é melhor para mim. Então, ao invés de eu entender que eu preciso cuidar de mim e que eu preciso dar o melhor para mim e eu sou responsável pelas minhas escolhas, pelas minhas atitudes, pelos meus comportamentos, pelos meus pensamentos, pelos meus resultados. Eu fico buscando um culpado, buscando alguém que vai me ajudar ou imaginando que se eu tivesse tal cenário ou tal coisa. Então, o erro número 2, eu coloquei essa coisa de buscar fora. E esse erro número 3, apesar de parecido, ele tá mais assim nessa minha esperança de que alguém vai me dar, ou de que alguém vai me mostrar, ou de que alguém vai vir fazer por mim. Porque é isso que eu percebo em algumas pessoas. Elas têm a impressão de que alguém vai vir salvar. Então, alguém um dia vai vir me salvar e vai vir com uma fórmula mágica e vai me dizer o que eu tenho que fazer e aí eu vou fazer e vai dar certo. E a gente vem sendo educada justamente a isso. Você olha ali o Instagram de não sei quem, dizendo que ela fez tal e tal coisa e conseguiu o resultado. O profissional não sei das quantas, o outro profissional, todo mundo te dizendo o que fazer. Como se existisse um jeito certo de fazer isso. Então, ó, faz assim que vai dar certo. E a gente tá nessa mania de buscar essas respostas, de buscar o que o outro tá dizendo que vai funcionar para mim. E eu já venho dizendo há muito tempo, eu criei o projeto Não é Dieta, é Vida para ajudar as pessoas a entender isso. Que a gente tem que parar de terceirizar a nossa alimentação para que o outro diga pra gente o que a gente deve comer e começar a entender que o nosso corpo tem sabedoria suficiente para nos mostrar o que a gente deve comer. Então, a minha alimentação, ela vem de dentro, ela vem do meu corpo, das minhas preferências, do meu nível de saúde, do que me dá energia e não da prescrição de uma outra pessoa que não me conhece. Eu sempre falo que ninguém me conhece mais do que eu mesma me conheço. Nem meu médico, nem minha mãe, porque ninguém dorme e acorda comigo e come comigo, está comigo e sente o que eu sinto. Só eu sinto o que eu sinto, faço o que eu faço, penso do jeito que eu penso. Então, ok, a gente pode buscar, a gente deve, aliás, buscar informação, buscar conhecimento, aprender a fazer diferente, mas não permitir que o outro faça por nós. Permitir que o outro nos diga, ó, faz assim e assim vai dar certo. Se você não consultar você mesmo, seu corpo, sua saúde, suas emoções, seus pensamentos, suas crenças, de que você vai colocar aquilo em prática. O que isso tudo tem a ver com a alimentação? Com essa história de achar que alguém vai te dizer alguma coisa e você vai se forçar a fazer.
Então, força de vontade é isso, é garra para fazer o que tem que ser feito. Não, isso não é verdade. A força de vontade é o alinhamento entre o que você sabe que deve ser feito e o que você faz. Isso é força de vontade. Agora, se alguém vem aqui falando para mim que por exemplo, por muitos anos eu tentei treinar CrossFit. Eu morria de medo de burpee, sabe aquele que você tem que fazer uma flexão, dar um pulo, voltar e deitar e fazer uma flexão? Eu achava aquele exercício um exercício horrível. E eu não conseguia fazer, me sentia mal, ficava com raiva, ficava com dor. Então, ok, esse podia ser o exercício que mais emagrece no mundo, mas eu não gostava de fazer, eu não sabia fazer, eu não queria fazer, eu não me sentia bem fazendo. Então, quando eu falo desse alinhamento de você sabe o que deve ser feito, se você sabe, por exemplo, que o burpee ou o crossfit é um ótimo exercício para emagrecer, mas você quer fazer, e eu dei o exemplo do crossfit porque recentemente, e eu nem sei exatamente o que aconteceu, eu me apaixonei por crossfit, eu comecei a querer fazer muito, até esses dias eu comemorei muito, que falei, cara, um ano atrás eu odiava CrossFit e eu acabei fazendo 60 burpees em um dia, que pra mim foi uma coisa assim, uau, incrível. Se você não sabe o que é, dar uma pesquisadinha aí e tal, mas enfim, eu tô dizendo de um exercício que eu já achei extremamente difícil, que já me falaram pra fazer, que eu não quis fazer porque não tinha nada a ver comigo, e com algumas mudanças eu acabei querendo fazer e desejando fazer. Então, isso é aí, daí vem a minha força de vontade, de eu conhecer. Então, disso que eu tava falando, de você buscar informação, buscar o que é bom, mas ver se tá alinhado com você. Porque se não tiver alinhado com você, você não vai conseguir fazer. Não de forma sustentável. Você vai por um tempo e aí você vai desanimar de novo. Porque esse problema da força de vontade, ele vem das pessoas que dizem: eu quero, mas não consigo. Eu começo, mas eu desanimo. Eu queria, mas eu deixo para depois. Eu acho legal, mas eu não tenho vontade. É disso que a gente está falando. Então, o que eu tô trazendo para vocês é entender que a força de vontade não vai vir do nada. Um dia eu acordei com força de vontade. Talvez você tenha um dia mais animada, mas você não vai conseguir manter essa empolgação do nada. A segunda é ficar procurando fora de você, ficar achando que você vai encontrar um dia e falar: opa, achei aqui para comprar, vou ter força de vontade. A terceira é achar que alguém vai te dar, que alguém vai te salvar, que você vai comprar em algum lugar, que também não, sinto muito. E o quarto erro que talvez você esteja cometendo é achar que a força de vontade é uma coisa que você tem ou não. Talvez você tenha passado anos dizendo que você não tem força de vontade, e aí você fala assim: eu sou uma dessas pessoas, não adianta mesmo. Eu sou dessas que não tem força de vontade, e fazer o quê? Eu tenho que me conformar. Eu não tenho mesmo, então não tem nada para fazer, paciência, queria muito ter, mas não tenho. E o que eu queria trazer para você é que, primeiro, a força de vontade, do mesmo jeito que ela não é um raio que cai na sua cabeça, que caiu, tá pronto, tá feito, agora tem. A força de vontade é igual banho, é igual amor próprio, é igual comer, é igual dormir, é igual fazer atividade física. São coisas que você vai ter que cultivar. Você vai ter que sempre fazer. Você não pode dizer: eu já tomei banho mês passado. Eu comi já ontem, então agora eu não vou comer mais. Eu me amei no domingo passado, então agora pronto, já tô amada para sempre. São coisas que você tem que trazer para o seu dia a dia, para sua rotina, e cultivar e ter reiteradamente. Agora, se você não souber fazer isso, se você não souber como ter força de vontade, se você não souber como você funciona, como a força de vontade funciona em você, como é que você vai gerar força de vontade se você não sabe como ela funciona, o que acontece e como fazer para ter mais? A força de vontade, como eu falei, ela não é um pensamento, não é um sentimento, ela é essa habilidade, esse conjunto em você, e claro que ela exige a palavrinha mágica que eu mais falo no meu trabalho, que é autoconhecimento. E autoconhecimento é o conhecimento de si, que é o que eu estava falando agora há pouco. Ser expert em Lígia. Eu sou Lígia e eu sou expert em Lígia. Você é Joana, Maria, Ana, Rodrigo, enfim, você é expert em você. Lígia é expert em Lígia, Ana é expert em Ana. Claro que a gente busca informação, mas é a gente que se conhece. Então, se você não sabe como gerar, e se você não sabe o que te motiva, como você faz, vai ser muito difícil de você ter força de vontade. Além disso, além desse aspecto de você ser expert em você mesma, e isso é essencial para que você tenha mais força de vontade, existe uma outra coisa que é fundamental, que é entender
como a força de vontade funciona no seu corpo. Porque como a força de vontade não é apenas um pensamento, e como ela deve ser feita de uma forma constante, é essencial que você entenda como ela funciona no seu cérebro, como ela funciona no seu corpo, como ela funciona em você. A força de vontade ela é uma combinação entre a sua fisiologia, o seu corpo e a sua psicologia. Existe algo na sua cabeça e no seu corpo que tem que trabalhar juntas, e isso é uma questão humana, tá? É uma coisa do ser humano que a gente precisa entender e saber que todos os seres humanos têm dentro de si mesmos quase que duas mentes. Uma mente que é impulsiva, que está buscando resultado rápido, que está buscando prazer, que está buscando recompensa, que está buscando gratificação. Tem dentro da gente esse um lado que está buscando, e tem um outro lado que é mais racional, menos impulsivo, que pensa, que pondera. Isso todo mundo tem. Não é você que acha que não tem força de vontade, ou a pessoa lá que tem muita força de vontade. Todo ser humano tem dentro de si essas duas mentes, esses dois lados, cada um dizendo uma coisa uma hora, e é por isso que quantas vezes na vida você já prometeu fazer de um jeito e você acabou não fazendo. Você jurou que você ia e você acabou falhando, porque você não sabia, em primeiro lugar, como gerar essa vontade em você, no seu corpo, na sua mente, para fazer aquilo. Então tá, um dos componentes é sim o autoconhecimento. Agora, o outro grande componente é você entender como funciona o seu cérebro, a sua fisiologia, os seus mecanismos em você mesmo, o seu jeito humano de ser, e desde a sua evolução, como foi que o nosso cérebro evoluiu para que a gente estivesse aqui, como o nosso corpo evoluiu, o nosso cérebro mesmo, o nosso mecanismo fisiológico, a nossa biologia evoluiu, primeiro, para fazer a gente sobreviver, e depois, principalmente, para fazer a gente conseguir evoluir e ter mais coisas, ter mais resultados e viver melhor. Então, existe esse componente biológico que fez com que a gente funcione do jeito que a gente funciona. Então, quando eu digo que a força de vontade ela é um músculo, é algo que você exercita e pratica do jeito certo. Existe um método, existe uma forma de fazer isso. E, de novo, não é só pensar, não é só querer, não é só ser expert de si mesmo, assim, não é só através do conhecimento, mas também super através do autoconhecimento. Mas o primeiro passo é você alinhar esse conhecimento do o que é a força de vontade, como ela funciona, como ter mais, como ela funciona no seu cérebro, como gerar, e também a força de vontade, o seu próprio autoconhecimento, a forma como você vai usar esse conhecimento a seu favor. Então, resumindo aqui, a gente falou de 4 erros que você comete, que estão acabando com a sua força de vontade. Eu quero que você saiba que existem estratégias, e não é pensamento positivo, não é motivação, não é achar que alguém vai te dar. Então, recapitulando, força de vontade não é só querer, força de vontade não é uma iluminação divina que vai vir do nada e você vai começar a ter. Não é achar que ela tá fora de você e ficar buscando nas outras pessoas motivação nos resultados dos outros. Isso pode te ajudar, mas é de uma forma temporária, assim. Não é achar que você vai comprar em algum lugar ou que alguém vai te dar. E ela não é uma coisa que você tem ou não tem. É uma coisa que você aprende a ter e só você pode fazer isso por você. Não é uma coisa que você vai... alguém me dá aí. Não, é você que tem que percorrer esse caminho de entender o que é que gera força de vontade em você. Primeiro passo, entender como a força de vontade funciona na prática. Quais são os mecanismos que fazem as pessoas que são bem-sucedidas ter força de vontade, o que essas pessoas realmente têm e principalmente como funciona o cérebro, como funciona o mecanismo, existe a matemática da força de vontade. Porque muitas vezes a gente faz assim, ó, já que eu já fui na academia, então eu posso comer mais. Já que eu come mais, então eu posso chegar tarde no meu trabalho. Já que eu já tive paciência com as crianças, então eu posso gastar dinheiro. E aí a gente fica fazendo essa matemática maluca na nossa cabeça e você promete que vai emagrecer, que vai economizar, que vai fazer um monte de coisa, só que chegando na prática, não é isso que você faz. Então você precisa desse conhecimento de como funciona o seu cérebro, a sua fisiologia, a sua biologia, a sua psicologia. Você precisa entender, você precisa ter exercícios práticos para começar a colocar isso no seu dia a dia e não apenas falar, beleza, assisti aquela aula da Lígia, eu já entendi que eu preciso ter autoconhecimento, eu já entendi o que não é força de vontade, mas
o que é no meu dia a dia, o que é um exercício para que eu, no meu dia a dia, possa ter mais atividade física, não, mais força de vontade para fazer o que eu acho que tem que ser feito. E foi daí que eu criei o Manual da Força de Vontade. O Manual da Força de Vontade é um programa online que eu vou te explicar o que você precisa saber para colocar no seu dia a dia essa força de vontade. Além das explicações a respeito de como funciona a sua biologia, o seu cérebro, a sua fisiologia, como eu estou falando, como funciona a força de vontade na prática, o que você tem que fazer para ter mais força de vontade, eu vou te dar exercícios e te mostrar, olha, isso aqui para o ser humano, cientificamente comprovado, faz com que ele se sinta mais motivado. E essa motivação justamente que vem de dentro. Não é um tipo de, isso aqui funcionou para mim. Tudo o que eu ensino no Manual da Força de Vontade é baseado em um estudo científico. E você vai, à medida que você for assistindo às aulas, você vai falar assim, nossa, eu faço isso. Nossa, é assim mesmo que eu penso. É uma forma até inconsciente que a gente usa, que a gente fica fazendo essa matemática, do isso funciona, isso não funciona, isso é bom para mim, isso não é bom para mim. E você vai entender por que o seu cérebro te sabota, por que existe um lado de você dizendo faz assim e outro lado que não faz assim. E eu fiz esse curso para que tipo de mulheres? As mulheres que acreditam que não têm força de vontade. E o meu objetivo é mostrar que você tem força de vontade sim, porque todo mundo tem. Não é uma coisa que umas pessoas têm, outras não têm. É sorte. Não é. É treinamento, é conhecimento, é autoconhecimento. Esse programa, então, é para quem acha que não tem força de vontade, é para quem quer ter mais força de vontade e para quem não sabe o que é força de vontade, ou até sabe, eu assisti essa aula, eu entendi o que é, mas na prática, como é que você faz para, na prática, ter mais força de vontade? É um curso prático, você não vai ficar aprendendo teorias e fazendo exercício super difícil, exercício que vai te demorar um monte de tempo, não. É conhecimento prático, com aplicação prática, você vai fazer exercício que você vai conseguir incluir na sua rotina sem precisar parar. Você não vai ter que deixar de fazer uma coisa, abrir mão de outra, gastar horas de estudo na semana. Eu já fiz isso por você. Eu já estudei a fundo a força de vontade, como funciona esse mecanismo dentro de nós, primeiro de todos os seres humanos, porque existe um jeito de funcionar que é igual a todos, e depois essa questão de o seu próprio autoconhecimento. Juntar o seu próprio autoconhecimento, e eu vou te mostrar também como ter mais autoconhecimento, para esses dois mundos. Primeiro, a forma como você funciona enquanto ser humano e o seu próprio autoconhecimento para juntar a seu favor, usar a seu favor, para que você consiga realizar o que você quer. Financeiramente, em relação à sua saúde, em relação aos seus relacionamentos, economizar mais dinheiro, ser mais feliz, seja lá o que for que você quiser aplicar a força de vontade, você precisa primeiro entender como ela funciona. De verdade, na prática, sem teoria bizarra, mas com teoria prática, estudada e comprovada cientificamente. Você vai aprender por que você desanima e acaba não alcançando seus objetivos, como funciona o sistema de recompensa, isso é brilhante. O seu cérebro precisou criar um sistema de recompensa para que ele pudesse funcionar de uma forma otimizada, de uma forma melhor. E muitas vezes a gente cai nessa. Sabe aquele típico eu mereço? Eu fiz isso, então eu mereço aquilo. Eu fiz tal coisa, então eu mereço comer. Você não pensa assim à toa. E não é só você que pensa assim. Todo mundo pensa assim. Só que o que cada pessoa faz com esse tipo de pensamento é que faz ela ter mais ou menos força de vontade. Então você vai parar de cair nessa armadilha do eu mereço. Você vai entender por que o seu cérebro, por que você age impulsivamente. Sabe aquela coisa de, nossa, quando eu vi eu já tinha comido, quando eu vi eu já tinha feito, quando eu vi eu já gastei. Então quando você vai entender como isso funciona aqui, dentro da sua biologia. Você vai entender a diferença entre as pessoas, a diferença clara entre as pessoas que têm força de vontade, aquelas que estão sempre reclamando, que são frustradas, que para mim é mais difícil, é que eu não consigo, olha só como é difícil. Você vai entender claramente isso. Você vai entender como a falta de força de vontade, ela está impactando a sua saúde, os seus relacionamentos, a sua segurança financeira, ela está impactando. Então, a gente não está falando aqui só de uma coisa de, eu queria ter mais força de vontade, porque deveria ter coisas melhores, ia ser melhor para mim. A gente não está falando de uma forma abstrata. A gente está falando da sua vida, do que é importante para você, do que você precisa começar a fazer urgentemente, se é que você quer começar a ter resultados diferentes na vida. Você sabe muito bem
que os resultados, e eu sempre repito essa frase porque ela é muito verdadeira, as pessoas ficam insistindo nos mesmos erros, querendo resultado diferente. Começando, eu tenho alunas que fizeram dieta por 40 anos, por 15 anos, por 30 anos, e elas continuavam achando que na próxima dieta, na próxima segunda-feira, ia ter força de vontade, ia emagrecer, daí definitivamente ponto final. Então, continuar insistindo nos mesmos métodos é certeza de erro. Então, você continua querendo ter força de vontade, achando que devia ter força de vontade, desejando, esperando. O que tem acontecido com você por todos esses anos em que você está querendo ter mais força de vontade? Então, enquanto você estiver agindo do mesmo jeito, você vai ter os mesmos resultados. O que eu estou te propondo é formas diferentes de se relacionar com a sua força de vontade para que ela seja orgânica, natural, e não que ela fique sendo uma coisa forçada e não sustentável. Porque esse é o maior erro da maioria das pessoas. Fazer coisas que não são sustentáveis para elas. Aqui, no programa da Força de Vontade, você vai entender com clareza, assim, exatamente. Eu estou abrindo aqui um slide para ver se eu mostro para vocês. Não sei se vai dar. Mas você vai ver exatamente como controlar os seus impulsos, o que você tem que fazer para gerar mais força de vontade e como ter mais autocontrole. Não apenas pensando, mas tendo o domínio de você mesma. É disso que a gente está falando, o domínio de você mesma. Você vai ver que não é força de vontade, não é um bolo só do tipo eu tenho ou eu não tenho. Existem formas diferentes de ter força de vontade, 3 na verdade. E os exercícios que eu vou propor para você dentro do programa, eles vão melhorar não só a sua força de vontade, mas o seu humor e o seu dia a dia de uma forma nítida e clara. Já na primeira aula, quando você começar a entender, nas primeiras aulas, você vai falar assim, nossa, eu fiquei fazendo isso a vida inteira, por que ninguém me falou que isso não funcionava? Talvez você esteja se perguntando qual que é o investimento que você precisa fazer para entrar nesse programa. Eu quero te dizer o seguinte, o que você vai aprender lá dentro, podia ser vendido facilmente por mais de R$250, com todos os exercícios, os materiais em PDF, os vídeos, tudo que você vai principalmente conhecer sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre as pessoas, poderia ser vendido por R$250. Mas hoje você pode comprar por R$97. Ou você pode até parcelar em 12 vezes de R$9,70. Você pode parcelar o que não é nada e comprar por R$97 o Manual da Força de Vontade. E você vai ter um guia do que fazer para ter mais força de vontade. Só hoje, R$97. Eu não sei por quanto tempo esse preço vai continuar. Quando eu fui escolher esse valor, as pessoas da minha equipe até falaram assim, mas por que você vai colocar esse valor? Eu não quero que o valor seja um impedimento para essas pessoas. Eu ensino mulheres a se relacionar melhor com o próprio corpo, a entender fome, saciedade, a viver, entender como que é a vida sem dietas. Eu já tenho muitas alunas nisso, só que o Manual da Força de Vontade, eu acredito que todas as pessoas deveriam ter acesso a esse manual. Todo mundo devia ter acesso a esse conteúdo. E foi justamente por acreditar nisso que eu quis que esse preço fosse um valor acessível. Quem não tem R$97 para ter acesso a esse tipo de conhecimento, realmente não merece ter esse conteúdo, não está pronta para o conteúdo, porque R$97 para ter acesso a todos esses conhecimentos, testados cientificamente, não fui eu que inventei nada disso. Eu estou repassando um conhecimento que mudou a minha vida e mudou a vida das minhas alunas. Então, por R$97, aqui embaixo tem um botão, você pode clicar para se inscrever. Imediatamente você vai receber seu acesso, seu login e sua senha, e você vai poder começar a assistir já a primeira aula daqui 3 minutos, enfim, assim que você terminar a sua inscrição, já vai receber no seu e-mail o seu acesso e vai poder assistir as primeiras aulas. Além disso, eu quero te dar 7 dias de garantia. É o seguinte, você está fazendo a sua compra agora, vai comprar, vai receber seu acesso, seu login, sua senha. Se você entrar e falar assim, não era isso que eu esperava, não é bem assim, não me ajudou, eu não entendi, as aulas não são legais, qualquer coisa que você não gostar, no prazo de 7 dias, você me manda um e-mail e fala, Lídia, eu quero reembolso. Não precisa justificar, não tem problema, a gente continua sendo amiga, você pode entrar em outros dos meus programas ou não, tá tudo bem, mas eu quero que você tenha acesso a esse conteúdo por um preço acessível, R$97, e você ainda pode entrar, assistir as primeiras aulas e mudar de ideia depois, se você quiser. Eu só faço isso porque eu acredito mesmo que o conteúdo vai te ajudar. E quando você entrar nas primeiras aulas, você já vai falar o que eu já estou te falando desde o começo dessa aula. Por que ninguém me falou isso antes? Por que eu não aprendi isso antes? Então, é justamente desse desejo de te mostrar
que você também tem força de vontade, que você pode gerar força de vontade do mesmo jeito que você consegue outras coisas na sua vida, que eu criei esse curso. Eu tenho um objetivo principal no curso, no Manual da Força de Vontade, que é te mostrar exatamente que você tem sim força de vontade e que você pode ter mais se você quiser, a um nível quase infinito, assim, você vai poder gerar mais e mais, infinito não, né, finito, porque o nosso número de aulas, de horas no dia é finito, mas você vai aumentar a sua força de vontade exponencialmente se você colocar em prática os exercícios que eu tô te propondo lá dentro. Você vai entender como ter força de vontade para qualquer coisa. Você vai entender que do jeito que muitas pessoas fazem, não tá funcionando e não vai funcionar, nunca vai funcionar. Mas se você fizer desse jeito aqui, você vai estar driblando o seu cérebro, aquela parte do seu cérebro que é impulsiva, usando isso a seu favor, usando a impulsividade a seu favor, aprendendo a equilibrar esses dois lados seus, esse lado que é mais impulsivo, o lado que é mais racional, esse lado que é mais emocional e age assim do jeito que dá, vai indo e vai agindo e vai atropelando, e um outro lado que pensa, que raciocina, que busca, que pensa a longo prazo, que tem sonhos mesmo. Eu acho que depois de anos de dietas, isso eu vejo em muitas das minhas alunas, elas param de confiar nelas mesmas, elas param de gostar de ser quem elas são, elas não têm mais autoconhecimento, e eu digo autoconhecimento tanto conhecimento do próprio corpo, conhecimento das próprias emoções, conhecimento, porque quando você faz dieta, e as pessoas estão te achando dizendo pra você que é só força de vontade, você está contrariando o seu corpo, sua biologia, sua psicologia, sua fisiologia, você está contrariando suas emoções, seus pensamentos, tudo em você, em nome de um emagrecimento. E aí você às vezes até emagrece, mas aí não consegue manter. Ou até emagrece e recupera tudo depois. Você tem resultados e não consegue manter. Isso vai te matando aos pouquinhos, assim. Isso vai te deixando cada vez mais longe de você mesma, cada vez mais triste, cada vez mais desanimada e buscando alguma coisa. Nós estamos sempre buscando. É natural, é nosso natural, da nossa essência mesmo, da nossa natureza, buscar a felicidade. A gente busca o prazer e busca a felicidade. Olha que ventinho gostoso. E esse natural que a gente tem de buscar a felicidade, que a gente fica achando que a felicidade vem quando... E esse quando, aquilo que eu falei bem no começo dessa aula, eu não tenho força de vontade hoje, mas eu vou ter no futuro. Eu não tenho força de vontade hoje, mas quando eu emagrecer, a gente começa a criar um cenário de quase ser uma pessoa diferente de quem a gente é. Eu acho que eu já contei isso pra vocês algumas vezes. Eu tenho 1,60 m e eu tenho uma cintura mais fina, eu tenho bumbum mais largo, eu tenho coxa mais grossa. Eu achava que quando eu emagrecesse eu ia ter cintura fina, perna fina, eu ia ser loira, eu ia ser mais magra, eu tenho olho claro. Sabe como você projeta numa imagem que ela não existe? Então, vou ser sempre eu mesma, talvez mais magra ou não, mas essa sou quem sou. E nesse projeto que tá o tempo inteiro esse projeto não, essa cultura em que a gente tá o tempo inteiro se odiando, dizendo que devia ser diferente, deixando para depois, a gente cria essas fantasias de que a gente vai mudar radicalmente. E no momento em que eu quero ser uma outra pessoa, igual eu tô falando, eu quero ser mais magra, eu quero ser loira, eu quero ser perna fina, sei lá, todas as coisas diferentes de quem eu sou, eu tô rejeitando quem eu sou. Eu estou não sendo quem eu sou. E aí, minha gente, é muito difícil você se sentir feliz, é muito difícil você se sentir motivada. Eu tô trazendo essas informações agora no final da cultura de dietas, de como a gente pensa, de como a gente funciona, do quanto a gente acha que o nosso corpo é errado, de que quem a gente é errada. E não é nosso corpo que tá errado. São as mensagens que dizem que o nosso corpo é errado que são erradas. São essas mensagens que são erradas. E não você. E aí eu sei que muita gente acha esse discurso meu muito bonitinho, fala, ai que lindo, olha só, meu corpo não é errado, mas eu me odeio. Meu corpo não é errado, mas eu não queria ser assim. E eu quero trazer isso muito sério. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de você. Eu estou falando da forma como você está recebendo esse conhecimento. Depois dessa aula, você não pode mais dizer, eu não tenho força de vontade. Não pode. Depois dessa aula, você não pode mais dizer, eu não sei mais o que eu faço, e continuar desanimada. Você precisa começar, chegou um barulhinho aqui, você precisa começar a usar essa informação a seu favor.
Você vai usar essa informação para a sua vida e não ficar achando bonitinho por aí, esperando que uma hora vai vir uma iluminação e aí você vai ter força de vontade, que a gente ouve isso às vezes. Algumas pessoas falam, do dia pra noite eu entendi, eu fui atrás, foco, força e fé, e a gente fica esperando o dia que esse raio do foco, força e fé vai atingir a nossa mente. E assim, não dá, né? Pra continuar esperando isso. Então clica no botão aqui embaixo, se inscreve, R$ 97, 10 vezes de R$ 9,70. Como eu falei, esse conteúdo vale muito, 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 muito mais que isso. E você vai ver já nas primeiras aulas. Obrigada pra quem ficou aqui até o final. Eu espero que você tenha entendido e que já comece a partir de agora deixar de praticar esses 4 erros que a gente falou e começar a viver de uma forma mais alinhada com você. Que você importa. Você é importante. A forma como você se trata e trata o seu corpo é muito, muito, muito importante. Um beijo e até a próxima.